O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então a gente é orgulhoso mesmo em achar que a gente sabe tudo e achar que nós já estamos assim porque a gente está podendo compreender um pouquinho. E essa compreensão passa pela prática, passa pelo convívio com o nosso semelhante. Porque tem momentos na nossa vida que a gente gostaria de se isolar, a gente gostaria de não conviver com ninguém, de não ter problema, mas isso não existe. Nós só vamos melhorar, nós só vamos nos aperfeiçoar exatamente nesse convívio, que não é fácil com os nossos semelhantes. Né? No nosso ambiente doméstico, na nossa família, nossa, aí que o bicho pega literalmente. É aquele núcleo que a gente vem ali exatamente mais próximos, com mais intimidade, para ajeitar as coisas. É no nosso ambiente de trabalho, com aquele chefe intransigente, com aquele colega de trabalho que a gente não suporta, que a gente não quer ver, mas são as oportunidades que nós temos e que nós escolhemos. Aí, então, esse negócio de escolha de prova aí que a gente não tem muita dificuldade de entender isso, mas eu não posso ter escolhido isso. Eu escolhi o caminho mais difícil, é claro que nós escolhemos. A nossa visão como espíritos é completamente diferente. Nós estamos aqui encarnados, limitados pela matéria, mas as nossas escolhas são feitas analisando todas as circunstâncias, as nossas vidas passadas, o que aquelas pessoas nos causaram. Então nós não estamos no lugar errado. Nós estamos no lugar certo, convivendo com as pessoas certas e nós precisamos trabalhar. É nessa convivência que nós vamos aprimorando o nosso espírito. Não adianta a gente pegar, se isolar, ir para o alto de uma montanha, ficar lá numa vida contemplativa, achando que tudo é muito lindo, estudando a doutrina espírita e achando muito lindo. É na convivência lá, que não é nada bonita, que a gente tem no dia a dia, não é nada agradável, não é mesmo? A gente sabe das nossas dificuldades, mas é nesse momento que a gente tem, e a gente tem muitas oportunidades que a gente deixa passar, então depois a coisa vai piorar. Não adianta botar sujeira para debaixo do tapete, não adianta deixar para a próxima, porque as coisas só vão piorando. Então a gente tem que entender essas coisas, e a doutrina espírita está aqui ao nosso alcance para a gente estudar. Então a princípio a gente olha, isso aqui não tem nada a ver, tudo está em tudo está conectado. São 5 obras que a gente estuda e a gente fica maravilhado com essas verdades que são trazidas aqui. E não é pretensão nossa falar, isso é uma verdade, o outro não é. Não é orgulho da nossa parte. A gente precisa ter essa humildade de estudar, ter essa humildade de analisar o quanto nós precisamos ainda nos reformar. Não é ficar preocupado com o outro, a gente está tão preocupado em reformar o outro. A gente tem sempre solução para a vida do outro, mas é preciso a gente calçar o sapato do outro. A gente não sabe quais são os sentimentos, o que se passa ali naquele espírito, com aquele espírito. Então é nessa atividade, é nesse convívio, que não é fácil, com o vizinho, com o amigo de trabalho, com o pai, com a mãe, com uma infinidade de relações que a gente pode ficar a noite inteira aqui citando, e cada um, né, a gente sabe ali aonde o nosso calinho aperta. Pode um homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue apreender. É através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e seu destino futuro. Sempre com uma finalidade útil. Nós estávamos falando aqui domingo, quando eu fiz a palestra sobre a emancipação,
de quando a gente sonha e quando a gente tem o acesso a uma vida passada, a gente tem uma recordação através do sono, ou quando a gente tem uma projeção para o futuro, tudo isso tem uma finalidade útil. Não é por mera curiosidade, é para nos auxiliar. Então, Deus permite, dentro de certos limites, que as verdades vão sendo aí trazidas, vão sendo esclarecidas, mas tudo dentro de um limite. Porque nós não damos conta ainda do nosso universo íntimo, do nosso universo mental, e a gente já está preocupado em explorar o outro planeta. A gente não dá conta da gente, mas quer dar conta do planeta, quer sondar esses princípios, que não é porque são impedidos a nós, não, é porque nós não temos a capacidade. Nós não temos moralidade, principalmente, porque nós já estamos muito desenvolvidos tecnologicamente, estamos muito avançados, mas em moral a questão é bem diferente. Porque a gente quer uma sociedade, a gente quer uma melhora, a gente quer, como a Cristina falou, que a melhora venha de fora, sem a gente ter o menor trabalho, sem a gente fazer o menor esforço. E não é assim que as coisas se dão. A gente só vai ter uma sociedade melhor quando cada um de nós trabalhar pela sua melhoria. E o outro também, e o outro também. Aí, no geral, a gente vai ter uma sociedade diferente do que a gente tem hoje. E ela falou muito bem sobre essa situação aí dos presidiários, sobre esses criminosos. A gente tem um senso de justiça, né? A gente julga o outro com tanta propriedade, com tanto orgulho, e Deus não faz isso. Deus sabe que nós somos falíveis, que nós somos espíritos que temos dificuldades, mas Ele, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, não faz isso. Quem somos nós para achar que nós temos o direito de falar do outro, de julgar o outro? É isso que a gente precisa trabalhar. E a humildade, ela é essencial para isso. Porque a gente se coloca no lugar, a gente sabe quem a gente é e a gente pode desenvolver as nossas potencialidades e aí sim que a gente vai caminhando. E aqui ele vem dando uma definição do que é espírito e matéria. Isso aqui vai da questão 17, esse capítulo, a 36. Eu selecionei algumas porque não dá para a gente estudar tudo, mas quem tiver o livro dos Espíritos pode estudar, porque isso é bem lá no começo. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não seja para vós. E a gente vê com essa questão aqui a atualidade, porque nós temos aí os avanços da ciência, nós temos a física quântica, que trata desses assuntos, falando dos estados da matéria. Então a gente tem um avanço. Para nós, a gente fala do que a gente conhece, da matéria grosseira. Mas a matéria, esse fluido cósmico universal, ele preenche tudo. E a matéria grosseira é só uma parte. Essa matéria que a gente conhece é a parte mais grosseira dessa matéria, desse fluido cósmico universal. E existem estados que a gente nem imagina. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o liame que escraviza o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Que é espírito? O princípio inteligente do universo. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? São distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Então a gente vem aqui nessa sequência que vai da 22 até a 25, 27, entendendo isso, o que é a matéria, o que é o espírito. E aqui a gente pode observar
que o espírito é independente da matéria. Nós não somos esses corpos, nós estamos nesses corpos. É uma grande diferença. Nós somos espíritos, como aqui a definição, ó, princípio inteligente do universo. É o espírito que tem a inteligência, é o espírito que tem as virtudes, que tem as paixões. Não é o corpo que dá isso ao espírito, não. O espírito é o ser principal, que está comandando a matéria. Então a gente vê que são princípios que estão ligados, e é claro que nós, sem o espírito, para estar encarnado, ele precisa estar em contato com a matéria, e a gente sabe que para isso existe o perispírito, que é esse elemento de ligação do espírito com a matéria grosseira. Então é através desse entendimento do perispírito que muitas coisas são esclarecidas, a mediunidade, os milagres ditos aí, milagres que eram feitos por Jesus, que consta lá na Gênese, tudo isso é explicado por esse princípio. Por isso que é muito importante a gente entender. O espírito, ele é independente da matéria. Nós, quando viemos habitar os corpos, vamos habitar essa matéria grosseira, mas nós não somos essa matéria grosseira. Somos independentes. Então, a gente vai estudando aqui, vai vindo nesse entendimento. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Por espírito, entre aspas, entendemos aqui o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas por esse nome. É necessária essa união para vós, pois não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Haveria sim, a questão 27, haveria sim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E a resposta, sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal: Deus, Espírito e matéria. Mas ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Então a gente entende que o espírito, ele é um foco de inteligência, é uma flama, é uma centelha. Nós temos ainda, pela nossa inferioridade, dificuldade de entender, de visualizar o que seja o espírito.